Vamos continuar o item virtude. Nós estamos na questão 256. Como interpretar a esmola material? No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. Porque uma hora nós somos reis, outra hora nós somos pedintes, somos pobres. Quer dizer, pedintes assim no sentido... O pedinte é a questão da desorganização da vida como nós a colocamos. Então nós vamos lembrar Jesus, olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem Salomão se vestiu igual a eles. Deus provê tudo a todos. A terra tem condições de alimentar a todos. Se tem alguém morrendo de fome, se tem pessoas se humilhando, pedindo esmola, é pela desorganização social que nós criamos ao longo do tempo. Principalmente agora um capitalismo selvagem, tenebroso, que nós temos que corrigir. Então o Emmanuel coloca aqui, a esmola material, porém, é índice de ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. A pobreza faz parte das experiências, como ele colocou ali, o movimento das trocas do organismo da vida. Agora, a esmola material, a necessidade da pessoa se humilhar, a pessoa morrer de fome, pegar comida no lixo, é culpa da nossa desorganização em termos de sociedade. A criação nossa ao longo dos séculos, dos milênios que nós estamos encarnando e desencarnando aqui na Terra. Somos nós que temos que resolver este problema. Ninguém de certo poderá reprovar o ato de pedir e, muito menos, deixará de louvar a iniciativa de quem dá esmola material. Todavia, sempre quando o Emmanuel coloca um mas, não todavia, porém, contudo, o Emmanuel vem com a bronca, Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho, recebendo através do seu trabalho e principalmente se afastando da necessidade do aprendizado duro, da dor profunda, da pobreza extrema, do sofrimento extremo. Nós vamos ver no livro 50 anos depois, que é a continuação do livro há 2000 anos, quando eles estão ali no final do livro montando as reencarnações futuras, nós vamos ver que o Emmanuel comenta que um imperador, ele fala de uma criança sofrendo, passando fome e frio nas ruas ali de Roma, eles estão ali no meio dos romanos. Nós vamos ver ele colocando que aquela criança que estava naquele sofrimento atroz era um imperador que não soube se utilizar do poder, não soube se utilizar do dinheiro e da responsabilidade que ele tinha perante o povo. Então ele estava sofrendo as consequências das normas, das leis, das atitudes que ele mesmo criou como imperador. Ele estava sentindo na pele o que ele causou como imperador. Então, ninguém de certo poderá reprovar o ato de pedir, e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro dos seus valores individuais. E o cristão sincero, o
cristão verdadeiro, aquele que além de estudar, de aprender, de se transformar, coloca em prática aquilo que aprende. Então, o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, dos evangelhos, dos ensinamentos do Cristo, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre, de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo, porque cada um receberá conforme as suas obras. Deus não ensina pela dor, Deus ensina pelo tempo. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Ele responde: a esperança é filha dileta, é a filha querida da fé. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Então, a esperança está para a fé, como os planetas estão para o Sol, refletindo, recebendo e refletindo a luz do Sol. Então, a esperança recebe e reflete a luz da fé. E a fé é uma conquista nossa, através do estudo, do trabalho, do que nós colocamos em prática, do que nós fazemos, do que nós sentimos, principalmente da transformação que nós realizamos dentro de nós, justamente porque a cada momento que nós nos transformamos, nós trabalhamos e aumentamos, fortificamos a nossa fé. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos, da crença. O que é o bálsamo? É aquilo que alivia, aquilo que tira a dor de quem está sentindo a dor, aquilo que dá tranquilidade para aquele que está ansioso, está intranquilo. Então a esperança é como o luar, que se constitui do bálsamo da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Então, a esperança é como o bálsamo da crença. A crença é o que alivia, é que dá uma certa tranquilidade, mas a fé é a divina claridade da certeza. É a luz da certeza, a certeza do amor, a certeza de que somos filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus, e que todos nós temos uma diretriz, todos nós temos uma colocação de Deus que nós não poderemos fugir jamais. Todos nós seremos anjos, seremos espíritos elevados, puros, angélicos, um dia. Essa é a determinação de Deus. Demore o tempo que demorar, é determinação dele. Como Jesus colocou, nenhuma ovelha se perderá. Ele não permitirá que uma ovelha sequer se perca do rebanho. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? O título de discípulo é o aluno. Discípulo é o aluno. Então nós vamos chamar os discípulos de Jesus, enquanto estão estudando ali com ele, são chamados de discípulos. E depois do Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, quando eles passam eles recebem a energia, eles entendem o trabalho que eles têm para realizar, e aí eles têm dentro deles a mediunidade deles demonstrada através de falar em outras línguas, aqueles que podiam ver, viam as luzes que estavam nas suas cabeças, o coronário deles, em contato com a espiritualidade superior, o Mestre Jesus. Então, a partir dali, eles são apóstolos, aqueles que pregam, aqueles que vão levar os ensinamentos. Então, discípulo é o aluno, apóstolo é aquele que vai ensinar.
Então, o título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária, né? Expressão partidária, expressão de divisão. Com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui, porque nós somos usufrutuários de tudo. Nós somos usufrutuários desse corpo que nós utilizamos aqui. Nós vamos devolvê-lo para a terra. Nós somos usufrutuários da casa, do lugar no qual nós moramos. Nós somos usufrutuários desse planeta. Nós temos a beleza, nós temos a natureza, nós temos as leis de Deus que são fantásticas para que a gente possa aprender, crescer, melhorar. Nós temos a dádiva da vida. Deus nos criou, nós somos a criatura, Ele o Criador. E Ele nos criou para que a gente seja feliz. É essa a determinação de Deus, através do estudo, do aprendizado e da transformação, feita pela nossa vontade, pelo nosso caminhar. Somos nós que vamos desenvolver esse aprendizado para nos tornarmos espíritos crísticos, como Jesus era, e continuarmos após isso o nosso estudo, nosso aprendizado como Jesus continua. Então, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, tendo ou não tendo os bens materiais, as riquezas da terra, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas, né, dos dons que Deus nos dá, da dádiva da vida, da natureza, de tudo que nós temos à nossa volta. E além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos sem preferência de qualquer natureza. Quais são as nossas responsabilidades na existência? Aquilo que nós nos propusemos a fazer nessa existência. Nós temos uma única vida e várias existências. Então a nossa responsabilidade é dentro da missão que nos propusemos a fazer. Cada um tem a sua. De se modificar, de se melhorar, de se aprimorar, de se transformar. E é essa responsabilidade que nós temos que assumir. Assumir as rédeas da nossa encarnação, sermos os protagonistas da nossa vida, desta encarnação, e sairmos daqui melhores do que aqui viemos. Isso é a nossa responsabilidade. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos, né? Reflexos de várias facetas. Um prisma tem várias facetas. Então, reflexos prismáticos são reflexos com várias facetas diferentes. Então, a palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana, na sua ascensão, na sua elevação para a sabedoria e para o amor. E aí nós vamos lembrar as parábolas do talento para entender bem isso. Por quê? Porque aquele que foi dado um talento, o que ele fez? Ele enterrou, por medo do Senhor. Então, é praticamente perder o talento. Aquele que ele deu 5, devolveu 10. Aquele que ele deu 2, devolveu 4. Aquele que ele deu 1, devolveu este 1, ele enterrou. Então ele não deu valor aos talentos, ele não deu valor ao trabalho, à missão que o Senhor tinha dado para ele. Então o pouco que ele tem, que aquele 1 talento é o pouco que ele tem, lhe será tirado, porque para que dá para ele enterrar, se ele não dá valor? Este 1 vai ser dado para aquele que estava com 10,
Por quê? Porque se de 5 ele fez 10, de 10 ele vai fazer 20. Então aquele que mais tem, mais lhe será dado. Por quê? Porque ele vai trabalhar e vai multiplicar aquilo que ele tem. E aquele que pouco tem, não sabe valorizar esse pouco que tem, até o pouco lhe será tirado. Até que ele tenha conhecimento, que ele valorize, que aí sim ele vai poder receber de novo o talento e aí devolver 2 ao Senhor. Mas aquele que vai enterrar, até esse pouco que foi dado a ele, lhe será tirado, porque o talento não é para ficar enterrado na terra. É como a luz na candeia, que não é para ficar embaixo do armário, né? Embaixo do alqueire, embaixo do armário. Ela é para ficar no alto, para iluminar o caminho. Então, aí a gente entende as palavras de Jesus e o Emmanuel continua. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela iluminação íntima, irradiando luz, como Jesus coloca, né? Busque a sua luz. Então, se nós possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, e com a nossa iluminação íntima nós irradiamos luz, nós passamos o que sabemos através do exemplo, não é com palavras. Se nós iluminamos o nosso caminho e com isso nós ajudamos a iluminar os que estão à nossa volta, com o nosso exemplo. Então, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mas receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Por quê? Depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão. Ao que é lançar mão? É não dar valor, é enterrar o talento, é não dar valor aos dons, né, os talentos que Deus dá. Então ele diz, o que não poderá acontecer, né, encontrar os campos ilimitados se abrirão no universo para aqueles que valorizam, para aqueles que multiplicam os talentos que recebem de Deus. Para as nossas, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão, né, os que abriram mão, os que desprezaram, né, não souberam valorizar o sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres. Quais são os nossos legítimos deveres? Nos tornarmos melhor, aprendermos, crescermos, nos modificarmos, iluminarmos o caminho. Esquecendo o caminho melhor, esquecendo o caminho verdadeiro, né? A porta estreita. Trocado então pelas sensações efêmeras, né? Rápidas, passageiras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. Afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então tornando esse caminho para si mesmo mais difícil e mais doloroso. Por quê? Porque ele se coloca, porque eu sei que o Senhor é justo, porque o Senhor é severo, eu enterrei o talento. Ele enterrou o talento por preguiça, porque não tem vontade de trabalhar para multiplicar aquele talento, porque não quer se esforçar, quer deixar como é que tá para ver como é que fica, e não aconteça alguma coisa, enterrou. Aí a hora que o Senhor chegou, foi lá, pegou e devolveu. O que significou aquele talento para ele? Nada. Se não significou nada, esse pouco que foi dado a ele vai ser tirado, já que não significa nada. Será dado para aquele que multiplicou. Quanto mais tem, mais receberá. Então vamos lá. Nós aqui terminamos esse capítulo 2, entramos no capítulo 3, né, religião, e aí nós vamos para a questão 260. Em face da ciência e da filosofia,
Como interpretar a religião nas atividades da vida? Vamos lembrar que a palavra religião vem do religare, ou seja, religar uma coisa a outra. É a religião, na essência da sua palavra, é nós nos religarmos a Deus, nos unirmos de novo, né? Criarmos de novo o contato com Deus, que é isto que etimologicamente significa a palavra religião. Então, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, com A maiúsculo, o amor incondicional, o amor que Deus nos ensina, o amor que Deus tem para conosco, nas expressões mais sublimes. Eu vou repetir. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a experimentação, a ciência, o raciocínio, a filosofia. A religião, com R maiúsculo, religião verdadeira, aquela que nos religa a Deus, edifica e ilumina os sentimentos. Edifica, levanta os templos interiores, solidifica os conhecimentos, né? As verdades que nós temos, as leis de Deus que estão na nossa consciência, e ilumina os sentimentos. Não fala ilumina as emoções, não. As emoções são primitivas. Nós temos que trabalhar as nossas emoções para que elas se transformem em sentimentos. E aí sim, a verdadeira religião, a fé raciocinada, o nosso trabalho para nos reencontrarmos de novo com Deus, vai iluminar os nossos sentimentos. As primeiras, né, que é a ciência e a filosofia, né? As primeiras se irmanam na sabedoria, a ciência e a filosofia. Então, as primeiras se irmanam na sabedoria. A segunda, que é a religião, personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos, nas portas sagradas da espiritualidade. Vamos lembrar que Emmanuel coloca isso no livro Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso. Sempre repito e vou repetir sempre que todo mundo tem que ler. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Nós vamos ver ele colocando, né, essas duas asas que a gente tem que ter do mesmo tamanho, né? O amor, desenvolvimento moral e o conhecimento, a sabedoria. Então são as duas asas que tem que ter o mesmo tamanho para que a gente possa levantar altos voos. Uma asa só ninguém levanta voo. Então, porque as primeiras, né, que é a ciência e a filosofia, se irmanam na sabedoria, uma asa. A segunda, a religião, personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Espiritualidade mais elevada, né? Nós entraremos nas regiões dos espíritos com sabedoria, para depois podermos alcançar e sermos espíritos puros. E aí nós vamos para o primeiro item, né, desse 3.1, o Velho Testamento. E aí, revelação. E aí nós vemos aqui a questão 261. Abre aspas. No princípio era o verbo. Fecha aspas. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? O Emmanuel coloca. O apóstolo João ainda nos adverte que, abre aspas, o verbo era Deus e estava com Deus. Fecha aspas. Porque a criação é através da palavra. E Deus, nós vamos ver no livro dos Espíritos, nós vamos ver que Deus criou. Então nós vamos ver Deus, né, Espírito, que é a primeira criação, matéria, que é a segunda criação. E nós vamos ver o Espírito como co-criador,
No caso, os espíritos crísticos, os espíritos puros, os trabalhadores prepostos de Deus, são co-criadores maiores. Então, eles criaram a Terra e se utilizaram do fluido cósmico universal, da matéria criada por Deus para esta criação. E nós vamos entender que o Verbo é a criação. Jesus, como co-criador maior, é o reflexo de Deus. Ele é o espelho dele. Nós vamos ver o capítulo 1 do Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Jesus refletia quem? A Deus. A mente dele estava virada, o espelho dele estava virado para Deus e ele refletia a Deus. Ele, como Cristo, espírito crístico, governador do planeta, preposto de Deus, ele criou a terra e os homens da terra, a imagem e semelhança dos prepostos que estavam trabalhando com ele, o Cristo. E nós vamos ver lá na Gênesis Elohim, que quer dizer deuses. Então somos a imagem e semelhança dos Elohim, dos deuses, co-criadores maiores, prepostos do Cristo, Cristo co-criador maior, preposto de Deus. Então vamos lá. Quando ele fala o Verbo era Deus e estava com Deus, porque Deus cria através do verbo, da palavra, do som, da energia. Deus é amor e vida. E a mais perfeita expressão do verbo, desta criação de Deus para o orbe terrestre, era e é Jesus. Era e é Jesus. Identificado com a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, e sabedoria, a sabedoria de Deus, porque ele era um espelho que refletia Deus. Desde a organização primordial do planeta, porque é o Cristo com seus prepostos que montaram o planeta Terra, organizaram o planeta Terra e governam. Jesus é o governador do planeta Terra. Seus prepostos continuam trabalhando nas diretrizes do planeta. Visível ou oculto, o Verbo, a fonte da criação, o Verbo, é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo do aperfeiçoamento. Perdão, vou repetir as palavras do Emmanuel. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas. E vamos lembrar João de novo, o Verbo se fez carne. A criação, né, a criação de Deus, que é o Espírito, que é a criação de Deus, ele é o Criador, nós somos a criatura. O Espírito crístico, o Espírito mais elevado, que é o governador do planeta, se fez carne, encarnou na Terra para nos ensinar e para nos ajudar. Perdão. Por isso que João coloca aqui, o Verbo se fez carne. Bom, o Emmanuel está colocando aqui, visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Ele explica. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sobre a égide, sobre a proteção sacrossanta do Cristo. Nós não podemos esquecer que Jesus era judeu e falava para os judeus. Jesus não veio mudar a lei, ele veio ratificar, ele veio cumprir a lei. E qual que é a lei? É a Torá. A Torá é a lei de Deus. Então, ele veio ratificar a Torá, os ensinamentos de Moisés. A Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são 5 livros que são o Pentateuco mosaico, que formam
a Torá. Para nós entendermos o Velho Testamento, para nós entendermos o que Jesus fala na sua época, no seu tempo, nós temos que estudar, sim, o judaísmo. E quando no Velho Testamento, ou mesmo Jesus, quando fala, ó Israel, Israel, quando ele fala da figueira seca, por quê? Por que ele seca a figueira? Ele compara a figueira aos fariseus, aqueles que estavam a figueira era frondosa, mas não dava frutos, que eles estavam ali com toda a pompa e circunstância, mas não davam frutos, eles não ensinavam. E quando Jesus fala de Israel, quando o Velho Testamento fala de Israel, está falando da humanidade toda, não está falando só de um povo, mas fala para toda a humanidade. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? E aqui ele responde: embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoam a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Aqui nós vamos lembrar do livro imperdível A Caminho da Luz, do Emmanuel. Nós temos aqui no canal. Nós vamos ver lá as raças que vieram, né, da estrela de Capela, os planetas que orbitam a estrela de Capela. Esses exilados vieram. Então vieram os vermelhos, o povo egito, vieram os hindus, vieram os hebreus e os arianos. Os hebreus, eles vieram com o conceito do Deus único, eles vieram com conhecimento religioso, o problema deles era o orgulho e a vaidade. Nós vamos ver que os egípcios também vieram com o conceito do Deus único, e o problema deles também era o orgulho, porque eles eram extremamente desenvolvidos tecnológica e cientificamente, então eles precisavam aqui na Terra aprender a desenvolver a moral, a moralidade, a parte da fraternidade. Eles conseguiram se desenvolver e voltaram, foram os primeiros que voltaram em massa, eles voltaram em massa para o planeta deles na órbita da estrela de Capela. E nós vamos ver que os egípcios, eles dividiam. Para o povo, eles colocavam o esoterismo com X, o esoterismo para fora. Então eles colocavam para o povo que existiam vários deuses, porque eles achavam que o povo, aqueles que estavam ali em volta, que eram na sua grande maioria autóctones, ou seja, eram aqueles que eram da terra, eram primitivos, tinham dificuldade para entender o que eles, muito avançados, com milhares e milhares de encarnações de conhecimento. Então o que eles fizeram? Para o povo, o esoterismo com X, politeísmo. Para os iniciados, para aqueles que pertenciam, né, ao grupo de iniciados, à elite, ao sacerdócio. Vamos lembrar que Moisés foi criado nessa elite, foi criado como filho de Faraó, e ele teve essa educação para dentro. Então é o esoterismo com S. Então para dentro, os ensinamentos, sim, do Deus único no Egito. Então nós vamos lembrar que os ensinamentos do Deus único começam com Abraão, o povo hebreu, que veio trazer o Deus único. E Moisés veio relembrar, porque dentro do Egito o povo, como povo, era politeísta, porque eram assim que os sacerdotes colocavam para o povo. Lá dentro dos templos, os iniciados sabiam do Deus único. Moisés, criado como filho de Faraó, sabia do Deus único. Então ele vem relembrar ao povo, porque ele na realidade é hebreu, ele vem relembrar ao povo o Deus único. Às vezes as pessoas colocam Moisés veio trazer o Deus único. Não, ele veio relembrar. Quem veio trazer foram os hebreus exilados de Capela. E os egípcios também dentro do seu grupo. Os asiáticos também tinham um conhecimento profundo, porque Krishna é um preposto do Cristo, Buda, o Buda mais conhecido é o Siddhartha Gautama, Buda quer dizer o iluminado, também é um preposto do Cristo. Nós vamos ver que Sócrates também é um preposto do Cristo, por aí vai.
né? Ele vem sempre mandando os seus prepostos para ensinar, mas Moisés veio relembrar o povo hebreu dos ensinamentos dos primórdios do povo hebreu, que é o Deus único. E a tribo de Judá é a maior tribo, a tribo mais conhecida do povo hebreu, por isso que a gente fala judeus, né? São aqueles da tribo de Judá, mas na realidade todas as 12 tribos são hebreus. Então ele coloca aqui: deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Então o judaísmo, os hebreus vieram trazer o Deus único com Abraão. Eles se afastaram do Deus único no jugo, ficaram 400 anos como escravos dos egípcios. Moisés veio relembrar os ensinamentos de Abraão do Deus único. E veio trazer os ensinamentos através do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, ele é rico em simbologia. Os judeus, os hebreus, a Torá, ela é rica de ensinamentos e rica de simbologia. Para se entender o Velho Testamento, precisa se entender a cultura judaica da época e entender essas simbologias. Da mesma forma, para entender o Evangelho, para entender o Novo Testamento, né, o Evangelho, a Boa Nova do Cristo, precisa se conhecer o Velho Testamento. Porque Jesus, ele ao tempo todo está se referindo à Torá. Quando ele fala para o fariseu o que diz a lei, o que tu lês, ou seja, como tu interpretas a lei, o fariseu coloca que na lei diz: amarás a teu Deus, é o que está na Torá. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus coloca: tu sabes. Aí ele volta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus vem com a parábola do samaritano. Lembrando que o samaritano é o grupo judaico mais odiado, que eles não passavam nem nas terras de Samaria. Eles davam a volta para ir para Jerusalém. E aí Jesus vai colocar como aquele que cumpria a lei de Deus, o samaritano, que era para esbofetear ali, né, mesmo o fariseu. Então vamos lá. Então, para entender o que Jesus está falando e o significado das palavras dele, precisa conhecer como aquele povo vivia, quais eram as leis, quais eram as tribos, como eles conviviam, para entender o simbolismo das parábolas do Cristo e para a gente entender, por exemplo, os salmos de Davi. Vamos lembrar que Jesus na cruz, os salmos são cânticos. Nós vamos ver que Jesus na cruz está cantando, porque o salmo é para ser cantado. Jesus está cantando o Salmo 22, que começa: Senhor, por que me abandonastes? Quem não conhece, é o Salmo do Messias sofredor, porque existem várias colocações do Messias no Velho Testamento. Isaías é que coloca 1000 anos antes de Cristo com uma perfeição tudo o que iria acontecer. Mas as profecias são colocadas para os homens para que elas não aconteçam. No caso de Jesus aconteceu. E ali Jesus mostra, cantando o Salmo 22, que ele é o Messias sofredor, que é o Salmo 22. Então vamos lá. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo, estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Por que Jesus nasceu no meio dos judeus? Porque eles já tinham o culto dos Deus único. Eles já tinham a Torá, que são as leis mosaicas, já tinham os 10 mandamentos. Eles já tinham o conhecimento básico. O judeu nunca aceitou ter escravos, porque o judeu tem 613 leis. Dentre essas leis, no caso de ter um escravo, as leis são tão duras, são tão difíceis para serem cumpridos, que o escravo vira o senhor e o dono do escravo é que vira o escravo. Então o judeu não tem escravo. Então Jesus veio no meio daqueles que já tinham disciplina, já tinham normas a ser seguidas. Comida kosher,
né? A madeira que se corta a carne não se corta legumes. A faca que se usa na carne não se usa para outras coisas, para não ter contaminação cruzada. Não se mistura leite com carne. Vamos lembrar, naquela época não tinha geladeira, zedava tudo. Então eles têm leis que são leis que fizeram com que eles tivessem saúde, fizeram com que eles se mantivessem mais saudáveis e mais. Eles não aceitam a poligamia, não aceitam o incesto. As nossas normas são judaicos cristãs. Por quê? Porque primeiro vem o judaísmo, porque Jesus é judeu, e depois as colocações do Cristo, que a gente chama de cristianismo, que vem do judaísmo. Então, Jesus veio onde já tinha uma disciplina, onde já tinha uma base, para ele poder daquilo continuar. Por isso que ele coloca que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir, verdadeiramente cumprir a lei mosaica, a lei do verbo que está lá na Torá. Que os sacerdotes e os fariseus tinham desviado, não estavam cumprindo. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele, né, o povo de Israel, os judeus, foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios da escravidão e do deserto, porque eles sempre foram copiando a Torá perfeitamente, tomando cuidado para não extraviar e não mudar uma letra. Então nós vamos ver que em 2000, se eu não me engano, acharam os pergaminhos que são de 1000 anos, né, antes de Cristo, que acredita que seja da época de Isaías, e aí foram pegar esse pergaminho e foram pegar, porque o hebraico é o mesmo até hoje. Eles mantiveram a língua, eles mantiveram a cultura dele. Teve a primeira diáspora, teve a segunda diáspora, teve o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Em 46 foi criado, né, o território, né, foi criado na marra, força, o território de Israel, né, a partir da Inglaterra, que dominava aquela região na época, né, que dividiu, né, um território para Israel, um território para os palestinos, que era tudo Palestina. Nós vamos ver que eles mantiveram ao longo dos séculos. Abraão é 1800 anos antes de Moisés, Moisés é 1200, 1300 anos antes de Cristo. Nós vamos ver que eles mantiveram esse conhecimento e as colocações que estão na Torá. Então esse que foi encontrado, que tem em torno aí de 3.000 e poucos anos esse pergaminho, se foram olhar, as palavras são iguaizinhas com a Torá de hoje. Então quando uma Torá está ficando velha, eles têm um ritual para queimá-la, e antes de queimá-la eles já copiaram ela todinha de novo. E assim ao longo dos séculos eles mantiveram a cultura e a língua, uma das línguas mais antigas que existe, porque ela foi cultivada pelo povo. Nós temos que ter muito respeito pela cultura, pelos ensinamentos que o povo judaico soube guardar ao longo das eras. E nós precisamos entender essa cultura para entendermos o Velho Testamento, e automaticamente, entendendo o Velho Testamento, nós entendemos os ensinamentos e as colocações do Cristo. Por isso que ele coloca aqui que nós temos que o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra. Na situação que nós estamos hoje, questão de Israel e Hamas, vamos lembrar que Hamas não representa o povo palestino. O Hamas é uma facção terrorista. E nós não podemos ter partido de jeito nenhum. Nós temos que colocar as nossas, já coloquei isso em outras estudos nossos, nós temos que colocar as nossas energias à disposição dos trabalhadores do Mestre, da espiritualidade superior, para todos aqueles que merecem ser auxiliados, seja que lado for, que religião for, que crença for, não importa. Se é ateu, se é judeu, se é palestino, se é islâmico. Vamos lembrar que tanto o islamismo como o judaísmo veio do mesmo pai, Abraão. Então nós vamos ver Ismael, que é o pai
do povo árabe, do islamismo, filho de Abraão com Agar, a escrava, e Isaac, o pai do judaísmo, filho de Abraão com Sara, né, que passa, depois de ter Isaac, passa a ser, ela era Sarai, passa a ser Sara, né? Não, Sarai é Sarai, né? Tem umas nuances, né, nas pronúncias. Como deve ser considerada no Espiritismo a chamada, abre aspas, Santíssima Trindade, fecha aspas, da teologia católica? Então é uma teologia, é uma criação, uma colocação da Igreja Católica, e aqui está sendo perguntado ao Emmanuel como o Espiritismo vê essa colocação dessa Santíssima Trindade. Os textos, o Emmanuel respondendo, os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à Santíssima Trindade. Então, nos textos primitivos cristãos, nos ensinamentos do Cristo, que vem do judaísmo, não fala de Santíssima Trindade. Muito menos se coloca que Jesus é Deus. Você coloca isso para um judeu, é o que mais afasta o judeu dos ensinamentos do Espiritismo, é por causa do catolicismo que coloca Jesus como Deus. E que isso é inaceitável para o judeu, porque não tem nada a ver, e não tem mesmo. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui é uma colocação da Igreja Católica Romana, que foi fundada em 344, depois que Constantino se converteu ao cristianismo, e aí ele tornou o cristianismo a religião de Roma, por isso católico quer dizer universal, então a Igreja Universal Romana, a Igreja Católica Romana. E ele transformou essa igreja em cristã. E aí inverteu. Em vez de perseguir os cristãos, iria perseguir os politeístas, né? As outras religiões. E as pessoas se armaram, porque era obrigada, a partir dali era obrigada a ser cristã, então se armaram politicamente para acertar as coisas. Uma das primeiras coisas que foram acertadas foi a maior festa, né, dos pagãos, do paganismo, que é 25 de dezembro, que é a festa ao Deus Sol, que é o solstício de inverno naquela região. Então é o dia mais, a noite mais longa, né, do ano, é o solstício de inverno, e eles fazem a festa ao Deus Sol. Então o que eles fizeram? Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, vamos colocar a data de Jesus como 25 de dezembro, a gente continua cultuando o Deus Sol, e para, né, o Constantino e as normas que ele criou, estamos festejando o nascimento de Jesus, ninguém sabe o dia que ele nasceu. E aí colocando como se fosse possível ele nascer numa manjedoura, ele nascer numa época que estava todo mundo caminhando para ir fazer o censo, impossível que fosse no meio da neve, que os animais estivessem do lado de fora, no meio da neve, abaixo de zero. Então é óbvio que esse censo, essa colocação e esse nascimento tinha que ser entre maio, né, e abril, abril-maio, né? Por quê? Porque é a região, é a época em que o tempo, né? O tempo está bom, é a época da primavera, é a época que os pastores estão com os rebanhos, que as pessoas viajam, fazem as coisas, porque não é tão quente quanto o verão e não é frio como o inverno. Então vamos lá. O Emmanuel continua. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Aonde que os católicos foram buscar essa colocação da Trindade? Tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, mas tem sim com os ensinamentos asiáticos, com o hinduísmo, quando eles têm Brahma, Vishnu e Shiva, né, que são as três divindades do brahmanismo. Então nós vamos ver aqui
Vou repetir as palavras do Emmanuel. Gente, nós não estamos criticando uma religião. Cada um vai ficar na religião que se sente bem. A religião que nos transforma, a religião que faz a gente ser uma pessoa melhor, é a religião que serve para nós. Então, quem está se transformando, se melhorando no budismo, lá fique. Quem está se transformando, se melhorando no catolicismo, lá fique. No protestantismo, lá fique. No judaísmo, lá fique. Nós estamos aqui estudando o espiritismo, que é onde a gente quer melhorar e crescer. Não é crítica, é uma colocação histórica, são os fatos. Os homens criaram, não tem nada a ver com Deus. Os homens fizeram essa modificação. Então devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas, olha como ele coloca, sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava as concepções de Deus dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. E aqui nós vamos ver uma nota acerca dessa colocação do brahmanismo e do que a palavra, essa trindade, a palavra persona em latim, ela quer dizer forma, né? Pessoa, não é pessoa, persona em latim, porque tudo que se fazia na Igreja Católica era em latim, porque em Roma se falava latim, se escrevia em latim, né, os mais cultos em grego. Então, o que se fez? Em latim, essa colocação não eram 3 pessoas, eram personas. Então, em latim, é aspecto, aparência, tinha um aspecto, tinha uma aparência, né, de Deus. E em francês ou em português, isso não, a tradução perde a conotação que existe na língua. A questão de tradução é muito séria. Nós vamos ver que o maior problema que nós temos hoje para entender, né, o Velho Testamento é a tradução. Por quê? Porque foi feito, o hebraico não tem vogal, o hebraico não tem número, tudo tem um simbolismo, e eles, quando traduziram na Septuaginta, eles traduziram para o grego, comeu-se um monte de coisa, foi uma coisa muito rápida, foi feito meio a toque de caixa, porque a biblioteca de Alexandria queria, os faraós mandaram, eles eram escravos, então fizeram, aqueles que estavam ali fizeram a tradução do hebraico para o grego, e aí depois do grego foi traduzido para o latim, aí é que a coisa se perdeu de vez. Então vamos ver a nota que tem aqui, é uma nota da editora, né? O Padre Alta, em O Cristianismo do Cristo e os seus Vigários, nos diz que a fórmula do catecismo 3 pessoas em Deus perdão, era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significa forma, aspecto, aparência. É falsa, porém, em francês ou em português, com acepção de indivíduo. Perdão. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos de modo a confundir os espíritos mais simples. Gente, não era o propósito, infelizmente, era assim que os homens queriam dominar, perdão, queriam que o conhecimento verdadeiro ficasse no meio dos que tinham cultura. Era proibido, né, os católicos ter a Bíblia ou ler a Bíblia. Isso vai mudar com Lutero, né, na Reforma. Então, o propósito era confundir, era criar confusão, fazer com que as pessoas não conseguissem entender nada e ficassem na mão daquilo que a igreja colocava para eles. Era uma forma de dominação. Infelizmente foi esse o propósito. Olha o que o Emmanuel coloca. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano
Então eles juntaram o politeísmo romano, pegaram da teologia hindu ali dos 3 deuses e montaram de uma forma que ficasse bem difícil para quem não sabia ler nem escrever entender o que eles estavam colocando. Então, necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos de modo a confundir os espíritos mais simples. Mesmo porque sabemos que a igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando, quer dizer, enterrando o evangelho sobre um acervo de convenções religiosas. Então, a mãe de Constantino foi buscar em Jerusalém, foi buscar em Israel tudo que podia acerca do Cristo. Então, até pedaço da cruz acharam, sangue do Cristo acharam tudo quanto era coisa para vender para ela. Mas no começo ela queria montar um acervo, por isso que ele coloca, mesmo porque se a igreja foi a princípio o depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, enterrando o evangelho sobre um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas à sua feição de simplicidade de amor. Roubando aquela simplicidade, roubando o espiritismo, perdão, o cristianismo primitivo, que era simples, que eram os ensinamentos do Cristo, ratificando ali, colocando para eles o que eles já conheciam, porque todo judeu tem a Torá na ponta da língua, conhece a Torá inteira, aprende oralmente, porque eles não sabiam ler nem escrever, mas sabiam o hebraico para poder repetir a Torá. Até hoje o judeu sabe, o judeu ortodoxo, sabe a Torá na ponta da língua e fala em hebraico. Jesus falava em hebraico, o aramaico era a língua do comércio, o grego a língua erudita, e o hebraico era só para falar das coisas sagradas, né, da Torá. E como Jesus falava de Deus, falava da Torá, ele falava em hebraico. Então vamos lá, eles estão colocando aqui, ele está colocando aqui, roubando as revelações primitivas e sua feição de simplicidade e de amor. Por isso que nós colocamos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, na sua simplicidade. Os espíritos estão trazendo as palavras do Cristo como elas eram, na sua simplicidade. Para esse desiderato, para esse desejo, né, aspiração, as forças que vinham disputar o domínio do Estado em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos, mudando os princípios evangélicos para aquilo que melhor servia a política, que melhor servia os seus interesses. Eu vou repetir, né? Se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária, que nós vamos ver ali a questão, né, do Brahma, Vishnu e Shiva, e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, porque virou um exército. As cruzadas eram um exército, a Inquisição um terror. Então, e organizando novidades teológicas. Quando que Jesus, nos ensinamentos de Jesus, colocaria que era para matar e saquear um irmão? Quando nos ensinamentos de Jesus colocaria quem pensa diferente vai ser queimado vivo? Então foi colocado novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana. Virou um exército. Depois virou um terror na Idade Média com a Inquisição. Distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, a afirmação de Jesus, né? Simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra.
não tem ainda fundamento divinos na face da terra. Nós ainda não temos na face da terra esses fundamentos. Nós ainda não temos ainda na face da terra uma religião ou alguém ou um povo ou grupo que se possa dizer que estão ali completamente dentro dos ensinamentos do Cristo. O Emmanuel é duro com os católicos, mas é duro com o protestante, é duro com o judeu, é duro conosco espíritas. Por quê? Porque nós sabemos o ensinamento do Cristo, nós temos a informação, o conhecimento técnico, conhecimento da palavra, o conhecimento da informação, mas nós não colocamos em prática, nós não vivenciamos esses ensinamentos para podermos sermos verdadeiros cristãos. Nós não somos verdadeiros cristãos. Por isso que nós temos que entender que não existem bons aqui no planeta Terra. Nós estamos só no segundo degrau. Não existe vítima no planeta Terra, porque não existe bom, não existe bonzinho, não existe bom no planeta Terra. Porque o planeta Terra, infelizmente, é dominado pelo mal. Nós estamos só no segundo degrau da elevação. Nós ainda temos muito chão para aprender, para colocar as coisas em prática, para trabalharmos, para nos modificarmos, para sermos dignos de sermos chamados de cristãos, irmãos mais novos de Jesus, filhos de Deus. Nós ainda temos muito que trabalhar e muito que nos modificar para isso. Como nós estamos no nosso horário, nós vamos parar aqui na questão 264 e vamos continuar no nosso próximo estudo. Até lá!